conhecedores plenos da vontade de Deus em nossas vidas. O que nós lemos aqui, o que Jó passou, e Jó aqui está falando lá no finalzinho do capítulo dele, do capítulo de Jó 42. Ao começo do capítulo, Jó é um homem próspero, feliz, alegre, tinha a família abençoada, tinha 7 filhos e 3 filhas. A palavra de Deus diz assim, que Deus abençoava Jó em todos os setores da sua vida, financeiro, material, espiritual. Jó e seus filhos participavam de banquetes, participavam de festas. Quando tinham aniversário, um ia para a casa do outro, todos, iam para a casa daquele que estavam em festa, e aí faziam festas, passavam a noite inteira festando. Mas Jó se preocupava com seus filhos, e Jó chamava seus filhos e exigia que eles se santificassem para Deus. E mesmo assim, Jó, falando com seus filhos se santificarem, estarem na presença de Deus, Jó levantava de madrugada para orar, para jejuar e oferecer holocaustos a Deus. Ele dizia assim ao Senhor: se por acaso os meus filhos desagradaram o seu coração, ou fizeram algo de errado, então eu estou aqui fazendo sacrifícios e holocausto em favor dos meus filhos. A palavra nos diz assim nos primeiros capítulos que Jó era um homem reto, íntegro, honesto, temente a Deus e desviava-se do mal. E certo dia, os filhos de Deus chegam até o Senhor, e com eles vai Satanás. E Deus, conhecendo a vida de Satanás, o que ele ia perguntar, até mesmo o que ia sair da boca dele, Deus olha para a terra e fala assim para Satanás: está vendo ali meu filho Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E Satanás não perde tempo. Satanás, ele veio para matar, não vai destruir. Então ele quer acabar com tudo aquilo que vem de Deus. E nesse momento Satanás olha para Deus assim e fala assim: Senhor, será que não é trabalho que te serve, Jó, por causa dos bens que te cercas? Tu abençoas as suas mãos, as suas crias, seus filhos. Tira toda essa bênção que você tem dado a ele, toda essa bênção material, tudo que ele tem, para ver se ele não vai amaldiçoar a ti dentre a tua face. E Deus, conhecendo a Jó, fala assim para Satanás: vai, ele está, tudo que é dele está no teu poder, só não toca nele. E a palavra diz assim que sai, o diabo feliz da vida daquele momento, fala: agora eu acabo, agora eu vou mostrar para o Altíssimo que esses que servem ele lá embaixo da terra são falhos e não servem ele de forma alguma, ou só estão ali por causa das bênçãos, das vitórias. E diz que Satanás vem e destrói a vida de Jó, seus filhos, quer dizer, toda a sua criação. Ali no mesmo dia, no mesmo instante, chega um servo para Jó e fala assim, que ele estava no campo e de repente veio lá os filisteus, os caldeus, os amorreus, todos os deuses. Ele vem ali e roubaram os seus camelos, roubaram as suas jumentas, roubaram todas as suas crias que eles tinham e mataram todos os servos dele a fio da espada. Só sobrou eu para te trazer a boa nova. E quando aquele sai, chega outro e vai contando: veio tal e roubaram e mataram teus servos, só sobrou eu. De repente, por último, chega assim, vem um último servo e fala para ele: Jó, veio um vento do Oriente e deu na casa onde estavam seus filhos, que eles estavam ali festejando o aniversário do seu primogênito, e o vento bateu, derrubou, matou a todos. Só eu
me safei e estou aqui para te contar essa boa nova. Em prazo, digamos, de 5 minutos, Jó acabou tudo que ele tinha. Virou do avesso. A palavra de Deus diz que ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça. Aquela época era dessa maneira que se plantava, ou como se mostrava que estava de luto, entristecido, e jogou cinza na sua cabeça. Mas mesmo assim, Jó não pecou contra Deus. E vem novamente Satanás perante Deus. Mais um dia os filhos apresentando-se a Deus. Vem ali Satanás. Quando os anjos de Deus chegam para falar com Deus, quando as nossas orações chegam até Deus, porque as nossas orações elas chegam a Deus, o Espírito Santo direciona as nossas orações a Deus em espírito. Satanás é espírito, ele está ali junto. E nessa segunda vez, Deus tudo cheio, né? Imagina assim, a palavra não diz isso, mas não é pecado nós imaginarmos. Eu acredito que Deus está um pouco estufado, assim, falando para Satanás. Está vendo, Satanás? Meu servo Jó? Fiel, reto, íntegro, desvia-se do mal, temente a Deus. E mais uma vez Satanás vem e fala para Deus, né? Dente por dente, olho por olho, toca na carne dele, faz ele sentir dor para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus fala para Satanás: mais uma vez você vem me incitar contra Jó, mas vai, ele está sob o teu poder, mas lhe poupa-lhe a vida. E Satanás sai da presença de Deus. E de repente Satanás vai pensar assim: agora chegou a minha vez. Qual é o homem que vai suportar uma dor? Qual é o homem que vai sentir a dor na carne e não vai rejeitar Deus? Diz a palavra que naquele mesmo instante vem chagas na carne de Jó. E ele começa, a palavra diz assim, que ele senta no canto, com um caco de telha, ele vai raspando aquelas feridas, né? E vai se isolando. Ali sumiu amigos, sumiu vizinhos, só estava Jó, com a dor, aquelas úlceras, aquele câncer, aquela enfermidade que tinha. E a palavra ainda chega assim, que Satanás coloca ainda mais um pouquinho, né? Manda a mulher, sopra na mulher. E a mulher de Jó vai até ele e fala assim: ainda com tudo isso, você glorifica esse teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque é só o que está faltando, você amaldiçoar esse teu Deus e morrer. Porque tudo veio contra você. Acabou a tua vida. Então amaldiçoa e morre. E Jó olha para aquela mulher e fala assim: você fala como uma louca. Se Deus deu, Deus pode tirar. Se Deus nos deu as coisas boas e aceitamos as coisas boas, por que nós vamos aceitar as coisas más de Deus também? E a palavra nos garante que Jó em nenhum momento pecou contra Deus. Nenhuma palavra da sua boca saiu contra Deus. Satanás deve ter saído ali enfurecido, né? Falei: não, mas ele vai cair ainda. Vai cair. Vai cair. De repente chegam os 3 amigos, melhores amigos de Jó. Aqueles amigos vêm ver de longe o estado de Jó, lá quietinho, cheio de feridas, cheios de dor, e eles não reconhecem tamanho era o sofrimento que Jó estava sentindo. Aí os amigos vêm, sentam-se na frente de Jó, ficam 7 dias sem falar uma palavra na frente de Jó, e Jó também em silêncio. Aí eles começam, abrem a caixa de ferramenta, e aí começam
descer além. Cachorro morto, vamos chutar o cachorro morto. E a palavra diz que os amigos de Jó começaram a ofender a Jó. Queria falar para Jó assim: Jó, estavam julgando a ele. Qual que é o mal? Como que você, se você é uma pessoa reta ainda, como que pode vir isso contra você? O que você fez? Nos conta, para que possamos orar a Deus, pedir a misericórdia de Deus. Os três, cada um de sua vez. E Jó, quando um terminava de falar, Jó vinha e esclarecia eles, respondia a eles o porquê daquilo. E eles não aceitavam aquilo de forma alguma. Só que em determinado momento, Jó fala assim para com Deus, para parar aquelas acusações. Ele diz assim que tudo o que ele temia sobreveio, tudo que Jó temia, porque ele orava, ele buscava a Deus, ele jejuava. Jó fazia os seus filhos se santificarem perante Deus. Jó santificava, buscava o Senhor de madrugada, porque ele temia tudo isso que sobreveio. Desde o começo, desde a perda de todos os seus bens, seus filhos, e Jó fala que ele temia aquilo. Mas mesmo assim, ele não pecava contra Deus, ele não soltava palavra alguma contra Deus. E ele olhava para aqueles amigos, só acusando, querendo achar uma justificativa. Por que disso? Poxa, Jó, mas por que você perdeu os seus bens? Jó, por que a sua família foi dizimada? Por que seus filhos morreram? Por que essa enfermidade, essa chaga sobre você? Qual que é o motivo? E eles tentando julgar Jó, e Jó só respondendo: Deus o sabe, Deus o sabe. Até que chega um momento que Deus fala com Jó e começa a conversar com Jó e justificando para Jó por que disso, o porquê que ele teve que passar aquilo, qual que era o motivo daquelas enfermidades, por que o Senhor permitiu roubar, Satanás vir e roubar todos os bens, filhos, perder tudo. E Jó não entende, ele fala para o Senhor: Senhor, eu não entendo, por que isso? E Deus começa a falar com Jó. Como Deus é soberano, Deus é um Altíssimo, Ele vem ao nosso coração. E quando Jó entende o que ele estava passando, qual que era a necessidade, o porquê daquilo, que por mais que ele orasse, jejuasse, buscasse a Deus, fizesse os filhos santificarem, por mais que eles buscassem sempre a presença de Deus, Jó temia. Quer dizer, Jó não confiava plenamente em Deus. Jó não conhecia verdadeiramente Deus. Porque o versículo que nós lemos, que diz assim: antes conhecia por ouvir-te, só por ouvir falar de ti. Hoje, os meus olhos te veem. Precisou Jó passar por uma situação, por lutas, perdas, dificuldades. Jó precisou passar até o fundo do poço. E assim nós sempre falamos aqui, brincamos, que nós achamos que estamos no fundo do poço, ainda tem aquela areiazinha lá no fundo, né, do poço, quando você pisa, ainda afunda até a canela, né? Vai mais um pouquinho para baixo. Aconteceu com Jó. E quando Jó fala isso para Deus, eu conhecia só de ouvir. Eu orava, eu buscava, tu respondias, mas hoje eu te conheço porque eu olho, meus olhos te veem.
Os meus olhos estão face a face contigo, ó Altíssimo. Ali acabou qualquer expectativa de Satanás contra Jó. Eu quero dizer para você, nesse momento, acaba qualquer expectativa do diabo contra a sua vida. Amém? Quando você busca Deus, quando você quer conhecer verdadeiramente a Deus, o diabo não tem força para permanecer na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Ele não tem força para permanecer, ele vai até um certo ponto, até um limite. É como a onda do mar, sabe? Deus colocou limite até na onda do mar. A onda do mar, ela chega até um ponto e ela quebra ali, e dali ela não passa. Deus colocou limite para aquelas ondas, para não passarem naquele lugar. E Deus põe o limite para o diabo, para não passar daquele momento, daquele ponto na sua vida. O diabo não tem força para permanecer. Ele vai até um certo ponto, um limite. Dali ele tem que recuar, ele tem que voltar. Amém? Então, quando nós sempre falamos aqui que as coisas que para o homem estão encobertas, não é para o homem, é para Deus. As coisas que estão encobertas são para Deus, é o que está reveladas é para o homem. Deuteronômio 29 fala isso. As coisas que é para o homem estão abertas. Agora aquilo que está encoberto é para Deus, é mistério de Deus. Talvez um dia nós vamos saber. Talvez um dia, a hora que estivermos na glória de Deus, nós vamos perguntar para o Senhor: qual era aquele motivo, por que daquilo ou por que disso? Hoje, algo que está encoberto, não adianta nós irmos lá e queremos, raspar e querer entender alguma situação que não tem resposta. Jó precisou passar por esse momento, por essa angústia, para descobrir que ele não conhecia verdadeiramente a Deus. Ele precisou levar um choque, ele precisou ser sacudido, de repente ser perdido quase tudo que tinha, só sobrar a sua vida, para ele entender que ele dependia de Deus, que ele tinha que conhecer a Deus, ele tinha que ver a Deus, não só por falar, quer dizer, não só por pedir, não só ser obrigado por isso, por aquilo, mas sim o momento de chegar até Deus e falar como se nós estamos aqui, frente a frente, um a um olhando no olho um do outro. Deus é dessa maneira que fala conosco, é dessa maneira que Deus quer que nós chegamos perante Ele e falar com Ele olho no olho. Ali não existe engano, não existe talvez, não existem mentiras. Quando nós abrimos o coração para com Deus, Deus conhece o profundo do coração. Não adianta a boca falar algo porque o coração está diferente. Deus conhece o coração. E Deus vai responder de acordo com o nosso coração. Aquilo que o teu coração está necessitado, aquilo que o teu coração está exprimido, doído, passando por uma luta, uma dificuldade. Deus conhece essa luta, essa dificuldade, mas de repente nós temos que passar, você tem que passar por essa luta. Teu coração de repente tem que ser um pouquinho apertado, de repente nós temos que levar um choque, sabe aquele choque para estremecer, para realmente chegarmos. O que estamos fazendo? Será que estamos buscando verdadeiramente Deus? Será que nós conhecemos verdadeiramente Deus? Alguns buscam a Deus só quando está na dificuldade, na luta, quando está passando tribulação, quando está lá embaixo, aí lembra de Deus. Senhor, me ajuda. Poxa vida, eu estou passando isso, passando aquilo. Senhor, socorre-me. E faz campanha, faz jejum, oração, 6 meses de jejum. Aí Deus dá a bênção. Aí vira as costas para Deus. Como pode isso? Eu não entendo.
Como pode um cristão dizer que conhece a Deus na hora da luta, da dificuldade, mas na hora da alegria vira as costas? Será que conhecemos Deus verdadeiramente? Será que Deus faz morada em nossas vidas? Será que Deus está acima de qualquer coisa sobre nós? Sobre as nossas vidas? Sobre as nossas petições? A palavra diz assim, lá em Daniel, fala a respeito de um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei era prepotente, arrogante, era um rei pecador. E cada pouco Deus falava com ele, mandava recado, através de sonhos, era revelado aqueles sonhos, e ele consertava, ali em banho-maria, mas lá na frente voltava a errar novamente. Então, na hora da angústia, da dor, Nabucodonosor aceitava as visões que ele tinha, recebia as orações, as interpretações dos sonhos, e ele aceitava e falava de Deus. Mas passava-se tempo e Nabucodonosor já voltava a pecar novamente, a pisar no povo. Era um rei prepotente. E uma das últimas sonhos de Nabucodonosor foi uma visão de uma árvore, um sonho, uma árvore enorme, que essa árvore saía da terra e ia até o céu, era enorme, está lá em Daniel 4, a partir do versículo 30. Aí ele começa a falar a respeito da interpretação desse sonho, que as aves dos céus faziam um ninho, os animais faziam morada embaixo. E Daniel traz para ele essa interpretação, dizendo que ele iria ser tirado do seu reino, porque aquela árvore foi cortada, ficou só a raiz, mas que ele iria passar 7 tempos longe. A interpretação de Daniel falando para o rei Nabucodonosor que ele iria comer capim como boi, iria crescer pelos como águias. Então que Nabucodonosor se arrependesse daquilo que ele estava fazendo errado com o povo, que ele se arrependesse, porque isso é misericórdia de Deus, para que Deus tivesse misericórdia e se compadeça dele. E Nabucodonosor olha assim, Daniel sai, Nabucodonosor sai e olha para aquele campo enorme e fala assim: essa Babilônia aqui eu construí com o meu poder, com a minha força. Quem pode tirar isso das minhas mãos? E mal ele terminou de falar isso, vem a voz do céu e fala para ele: Nabucodonosor, rei, você é tal, tal e tal. A partir de agora você vai ser tirado, vai passar 7 tempos por causa da sua arrogância, por causa dos seus pecados, porque você não se arrependeu do seu mau caminho. E Nabucodonosor é tirado e ele vai para o campo. Ele passa como um animal, come palha, um boi, cresce unhas, enfim, ele fica 7 anos ali pelejando no mato, na floresta. De determinado tempo, esses 7 anos, vem a consciência novamente a Nabucodonosor. Nabucodonosor olha para os céus e olha para ele, e aí ele declara que verdadeiramente o Senhor é Deus, que o poder é de Deus, que o poder não é do homem, que só o Senhor de Daniel é Deus. Ele glorifica a Deus, e ali ele retoma a sua consciência. Os seus servos vêm, pegam ele e é restituído novamente no seu trono. Aquela árvore que foi cortada, que Deus falou para ele assim, que a árvore ia ser cortada, mas as raízes permaneciam ali, porque em determinado tempo ele voltaria para o seu trono, e se cumpriu. Ele retornou para o seu reino, para o seu trono. Algumas vezes nós precisamos passar essas lutas, dificuldades, para entender a vontade de Deus em nossas vidas. Precisamos de choque mesmo, para enxergarmos
que o que nós fazemos é de Deus, vem de Deus, e só dependemos de Deus. Não podemos aceitar recadinho do inferno, ou dizer: acabou, você não pode mais isso, você não vai mais fazer isso, acabou a tua chance. Sempre falamos aqui: quem é o homem para impedir a mão de Deus agir na nossa vida? Quem é o diabo para impedir a mão de Deus agir na nossa vida? Tem uma ditado aí fora: enquanto há esperança, há vida. Nós vemos assim: enquanto nós permanecemos em Deus, a esperança nunca termina, nunca acaba. É Deus que faz, é Deus que te coloca lá, é Deus que te coloca no trono, é Deus que te coloca lá no mais alto dos lugares. A palavra de Deus diz assim: que toda autoridade constituída na terra vem de Deus. É Deus que coloca, é Deus que dá, não é o homem. Não é o homem que por si próprio ele consegue aquilo lá, é Deus que está colocando. Quem é o diabo para dizer para você: acabou o teu reinado? Desista dos teus sonhos, desista das suas vontades. Aquele milagre que você quer, quem é você para receber isso aí? Eu digo aqui: quem é o diabo para tentar impedir a bênção de Deus vir sobre a sua vida? Se Deus mandar, se Deus ordenar, até o diabo obedece. E algumas vezes o diabo ele restitui 7 vezes mais aquilo que te roubou, porque Deus manda e ele tem que fazer, ele tem que obedecer. A palavra nos esclarece e ela é inspiradora. Lá em 2 Timóteo 3,16 ele diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e proveitosa. Ela nos ensina a vontade de Deus. Ela nos ensina a fazer aquilo que é certo, o que é correto. A palavra de Deus, ela é inspiradora para nos repreender quando estamos no caminho errado. Quando fazemos algo errado, a palavra de Deus nos mostra o caminho errado, aquilo que estamos fazendo errado, para que retornemos ali, ao ponto que erramos, para consertar tudo. Como ela fala aqui que é para corrigir também, ela corrige, ela repreende e vai corrigir. Só não corrige aquele que não quer. Alguns dizem assim: Deus não me ama, Deus quer que eu sofra, Deus quer que eu passe necessidade, Deus quer que eu continue nessa luta, Deus não olha por mim. Mas de repente Deus está permitindo isso para nós crescermos na presença de Deus e na presença daqueles que estão nos acusando. Deus permite isso acontecer para que nós corrigimos o nosso traçado. E Ele instrui sempre em justiça. Nunca Deus vai instruir alguém no engano, no erro. Nunca Deus vai permitir nós fazermos algo errado para querer consertar algo mais errado ainda que fizemos. Não. Deus ele instrui em justiça. E ali Ele vai instruir o teu caminho na justiça, na verdade. Amém? A palavra diz assim que Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, para depois que nós viéssemos amar Ele. Nós podemos dizer assim: nós amamos a Deus e falamos que nós amamos a Deus, só que Ele nos amou primeiro. Ele deu seu Filho unigênito por nós. Qual é amor maior que esse? Não existe. Dar um filho por achar que o mundo estava perdido. Ele deu seu Filho por nós. Ele nos amou primeiro, para depois receber o nosso amor. É um amor incondicional.
Deus nos ama, Deus nos acaricia, Deus nos pega no colo, e algumas vezes nós retrucamos: oh Deus, eu não me amo. Deus, o que eu fiz? Ah, botei chicletes na cruz, joguei pedra na cruz, para merecer isso. E de repente nós enxergamos o amor de Deus. O Senhor castiga aquele que ama. Qual o pai que não castiga o filho, não repreende o filho quando faz algo de errado? Deus é a mesma coisa. Deus repreende, Deus castiga aquele que ama, a palavra de Deus diz, para que não venha errar mais. Amém? E para terminarmos, conclusão dessa história, dessa palavra. Você conhece Deus? Amém? Você conhece verdadeiramente a Deus? Porque quando nós conhecemos a Deus, nós devemos submissão a Ele. E aquilo que Deus mandar, faça. Se Deus fala, continue, caminhe, temos que caminhar. Se Deus fala, pare. Isso é submissão. Isso é conhecer a Deus. Isso é escutar a voz de Deus. Quando Deus fala, nós escutamos a voz dele, a presença dele. É porque realmente nós conhecemos a Deus. Oxalá que não precisamos passar por uma luta assim como Jó passou, para que possamos conhecer verdadeiramente a Deus. Lutas existem sim. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vai ter lutas, e lutas e mais lutas. E quanto mais você crescer na presença de Deus, mais lutas você vai ter, para você crescer mais ainda na presença de Deus. É assim que funciona. É assim que Deus manifesta o seu poder. Mas nesses tempos de luta, dificuldade, existem refrigérios. Não é só luta, só dificuldades. Deus derrama a bênção. Deus te dá a vitória. Deus afasta o mal da tua vida. E aquilo que veio contra você, Deus tira. No momento você passa a dificuldade, a luta, mas aquele momento Deus te restitui. Passou aquele momento, aquele tempo, Deus te restitui. Deus te dá a vitória, Deus te dá a bênção. Aí vai vir outra luta, outra dificuldade, outra tribulação. E você pode ter certeza absoluta que Deus vai te dar a vitória. Deus já te deu a vitória, porque se Ele permite a luta vir, Ele sabe que você vai vencer. Jamais Ele iria permitir que Jó fosse tentado por Satanás, se Jó não suportasse. E jamais Deus vai permitir que você seja tentado, seja provado mais do que você pode suportar. Jamais. O Senhor vem com o escape, com o refrigério, e vem com as vitórias, com as bênçãos. A palavra diz assim, em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Buscar-me-eis e achareis, se buscarem de todo o vosso coração. Nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós conhecemos os desejos de Deus, nós conhecemos a voz de Deus. Quando Deus fala, nós obedecemos. Quando Deus fala assim, você vai passar por problemas. Deus te dá uma visão, um sonho. De repente Ele fala assim: Senhor, tem misericórdia, afasta de mim isso daqui, não quero passar por isso. Senhor, tira isso de mim. No lugar de onde fala: Senhor, se tu sabes, se tu estás comigo, seja feita a tua vontade. Agora, se é algo de Satanás, eu repreendo e não aceito em nome de Jesus. Eu expulso da minha vida. Torne-se nulo
qualquer tentativa do diabo contra a minha vida, contra a minha família. Mas se essa luta é para crescimento, vem de ti, então seja feita a tua vontade, mas que o Senhor esteja à minha frente. Vai comigo, Senhor, porque se o Senhor estiver comigo, ali eu estarei protegido. Amém? Se você está buscando essa presença de Deus forte na sua vida, feche seus olhos agora, abaixe sua cabeça. Eu não sei se aqui todos já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas eu preciso fazer esse apelo. Se você ainda não conhece